Mas eu queria falar hoje sobre essa história, sobre esse caso estarrecedor, que é o homicídio da Marielle Franco, 6 anos. Ele produz vários debates, né? São vários os debates que a gente pode travar. Um deles, por exemplo, é o debate sobre a impunidade. O crime não ficou impune, então não dá para falar em impunidade no caso Marielle, mas demorou. Agora demorou muito, não demorou muito, é difícil saber. Desde que passou para a Polícia Federal, e é lamentável imaginar que precisou passar para a Polícia Federal, desde que passou para a Polícia Federal, você tem um pouco mais de um ano. Então foi muito rápido. Mas se ficasse nas mãos da Polícia do Rio de Janeiro, sabe-se lá, mais 6 anos, mais 12 anos, nunca seria esclarecido, pelo que se sabe até agora, talvez nunca. E é lamentável você imaginar que com tantas polícias no Brasil, você tenha que contar com a Polícia Federal para tudo. Aí não dá. A Polícia Federal não dá conta do recado. Não faz sentido a gente não poder contar com as polícias estaduais. A Polícia Civil, nós estamos falando de Polícia Civil em todos os estados e no Distrito Federal. Então a gente precisa contar com eles. Mas o caso Marielle, ele está esclarecido. Chegou ao fim, pelo menos na fase de elucidação do crime. Você já sabe quem matou, você já sabe quem mandou matar e você sabe o motivo. Agora ele vai entrar numa outra fase, que é a fase processual. Denúncia do Ministério Público, julgamento dos acusados, não vai ser rápido, como também não foi rápido até aqui, 6 anos. Você tem que produzir prova, você até chegar o momento do julgamento, porque a qualidade da denúncia tem que estar à altura da qualidade da investigação. Muitas vezes você elucida um crime e na hora de reunir as provas, você não consegue provas em volume suficiente. E aí a coisa fica complicada, né? Como eu disse, é lamentável, mas ainda bem que o caso foi federalizado. E uma vez esclarecido o caso, o que a gente constatou com esse caso? Que a Marielle Franco, ela não foi vítima de um grupo de pessoas que se organizou para matá-la. Não foi vítima de um grupo que cometeu seu primeiro crime ao matar Marielle. Ela foi vítima de uma quadrilha organizada que se incomodou com a forma como ela enfrentava os interesses desta quadrilha, ou seja, ela arrumou briga com uma turma pesada e acabou assassinada. Por isso, os irmãos Brazão, o Domingos, que era integrante do Tribunal de Contas do Estado, o Chiquinho Brazão, que era vereador no Rio na época do assassinato, deputado federal, eles se queixavam, segundo a investigação da Polícia Federal, da relação que a Marielle Franco tinha com lideranças comunitárias contra o loteamento de milícias em áreas que os dois tinham influência. Isso é o que se sabe. São pessoas que faziam de tudo para manter os interesses. Isso é o que se sabe. Mas tem muita coisa que não se sabe. E uma das perguntas que a gente não sabe responder é o seguinte: com a prisão dos mandantes, caiu a quadrilha que eles comandavam? Não tem mais a quadrilha que eles comandavam? Ou, a exemplo do que acontece na máfia, você já tem novos líderes que passam a comandar as estruturas de poder que eram ocupadas por pessoas que foram presas, como estes que foram presos no final de semana. Então o Domingos Brazão, que era conselheiro do Tribunal de Contas, ele era o número 1 da quadrilha que matou a Marielle Franco, ou ele era parte de uma quadrilha mais ramificada e ele era uma das figuras da quadrilha? A gente não sabe, né? E nessa hora, o que ele tem a dizer pode ser importante para a gente entender a extensão do crime organizado no Rio de Janeiro, que se enraizou no poder público. A gente não tem ideia. Quantas são as quadrilhas que atuam lá? Não era a única, né? Então, prenderam o Domingos Brazão, prenderam o Chiquinho Brazão, prenderam o chefe da Polícia Civil. Acabou. O Rio de Janeiro agora é um brinco. O Rio de Janeiro é a Finlândia, Rio de Janeiro é a Suécia, Rio de Janeiro é a Suíça. Não.
Quantas quadrilhas tem, além dos Rivaldo Barbosa, né, o chefe da Polícia Civil? Quantas? E esse Rivaldo Barbosa, o chefe da Polícia Civil, que está envolvido no crime desde o nascedouro do crime, ele era um freelancer corrupto que prestava serviço para todo tipo de bandido? Ou ele só entrava nos assuntos da quadrilha da qual ele fazia parte? Se é que ele fazia parte de uma quadrilha em específico. Aliás, ele é o 4º chefe da Polícia Civil do Rio, preso nos últimos anos. Quantas quadrilhas desse tipo dominam o estado do Rio de Janeiro? Ninguém sabe. E, claro, quando a gente fala dominam o estado do Rio de Janeiro, que os moradores dos outros estados, como eu que sou morador de outro estado, e vários ouvintes são moradores de outro estado, não olhem para o Rio de Janeiro achando que ali tem algo que não tem no lugar onde a gente mora. Pode ser pior, mas pode ser parecido, viu? Será que no lugar onde a gente mora, a gente pode cantar de galo porque no Rio de Janeiro é que tem um problema? É isso? Não tem nos outros estados. Os outros estados, as polícias civis estão intactas. Nos outros estados, a corrupção na política está intacta, não tem. A gente já viu deputado federal ser preso por bandidagem, senador, governador, secretários de Estado, presidente da República caindo porque estava ligado à bandidagem. A bandidagem é um negócio incrível, né? Agora, que o Rio de Janeiro merece destaque, eu não sei se ele merece mais destaque, porque é a cidade maravilhosa, é o estado símbolo do Brasil, é a cidade símbolo do Brasil, não há nada como o Rio de Janeiro. Com todo o orgulho que eu tenho do meu estado e que você tem do seu estado, todo mundo tem um carinho especial pelo Rio de Janeiro, como tem pela Bahia, né? São estados que fazem parte da nossa alma. São cidades como Salvador, como Rio, que são parte da nossa alma. A gente, quando olha o que está acontecendo na Bahia, por exemplo, na criminalidade, a gente sofre. Fala, puxa vida, a Bahia? Por quê? A Bahia era um estado seguro, viu? A Bahia tinha uma taxa de homicídio que já foi menor que a de Santa Catarina. Hoje Santa Catarina tem a segunda menor taxa de homicídio do Brasil, só perde para São Paulo. Homicídio, porque fica no governo de São Paulo, festeja esse número, tem que festejar mesmo, mas alto lá. O que tem de furto, o que tem de roubo é uma coisa inacreditável. Assalto à casa, violência generalizada. Mas, para não sugerir que o estado do Rio é um ponto único, mas que tem alguma coisa no Rio de Janeiro de diferente, tem. Governadores presos na sequência, chefes de polícia preso, um integrante do Tribunal de Contas agora que manda matar uma vereadora. Veja, é o Estado contra o Estado. São figuras do Estado que se juntam para cometer crimes e quando uma figura do Estado se insurge contra o crime, morre. Morre. Foi isso que aconteceu com a Marielle Franco. Ela lutava por algo que ela defendia e ela morreu porque ela lutava por algo que ela defendia, porque no Rio de Janeiro, na política do Rio de Janeiro, não dá para lutar por aquilo que você defende se aquilo que você defende contraria os interesses de uma quadrilha que está dentro do Estado para patrocinar o crime. Então, claro que tem uma faxina para ser feita. Eu sou um otimista com o Brasil, mas eu fico um pé atrás para achar que, a exemplo do que aconteceu na Lava Jato, depois de feita a Lava Jato, agora a honestidade é a base das relações entre os fornecedores de serviço do Estado e o Estado. Não é. Toda hora tem um caso aí que a gente acompanha. Então, agora que esclarecemos, né, a Polícia Federal esclareceu o crime, identificou os mandantes, agora a ética passou a campear. Não acredito que passou, não acredito que passará, se a gente não começar a se mexer. Alguém fala, não, mas na democracia, pelo voto, a gente consegue fazer grandes transformações. Os candidatos, quem escolhe são os partidos. A gente vai lá e escolhe entre os indicados pelos partidos quem a gente quer votar. Então esse tal de Chiquinho Brazão, esse gangster, esse bandido, esse assassino, ele foi vereador porque o partido dele escolheu. Ele foi deputado federal porque o partido dele escolheu. E aí a gente votou nos nomes e dele ganhou voto. Não é que é a organização da sociedade para ter seus representantes. Dá para fazer alguma coisa sobre isso, mas é muito complicado. Então, só para deixar claro, os assassinos da Marielle, os mandantes do crime estão presos, mas a máfia que eles comandavam
Acabou. E as outras máfias que tomaram de assalto o Rio de Janeiro, quando é que elas serão alcançadas? E quantos homicídios elas cometem para manter o seu poder? Em resumo, qual é o grau de apodrecimento do poder público no Rio de Janeiro? Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.